Dia 5:17, hoje é um dia muito importante. É o primeiro dia de uma trajetória de 21 dias de oração pelo nosso país. E hoje o tema para nós abordarmos para esse dia que se inicia, para essa trajetória que se inicia, é arrependimento e perdão. É impossível nós nos aproximarmos de Deus, buscarmos a Deus por uma mudança, por uma transformação, por um melhoramento e não nos apresentarmos a Ele, diante dele, com arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos e também quando nós perdoamos, nós estamos limpando as nossas vestes, nós estamos tirando os obstáculos do meio do caminho que nós mesmos colocamos e que impedem Deus de trabalhar. Então é muito importante o arrependimento, é muito importante nós termos consciência das vezes em que nós não obedecemos a Deus, das vezes em que Deus ele falou conosco. Quantas vezes Deus ele falou, tocou no meu coração para fazer algo e por vergonha, timidez e até mesmo orgulho, porque só acontece essas coisas porque tem orgulho, né? E eu não fiz, eu não falei, eu não estendi a mão. Então, quantas vezes, vem algo no nosso coração para nós fazermos e a gente não estende a mão? Quantas vezes a gente sente de falar algo bom para um familiar, para alguém do trabalho e a gente não fala, porque a gente pensa, será que isso é da minha cabeça? Será que eu tô falando aqui coisa que é meu mesmo, não tô achando que é Deus e a gente não faz? Quantas vezes Deus tocou no nosso coração para a gente estender as mãos para alguém, para falar uma palavra para alguém, para ajudar alguém e a gente não fez? Quantas vezes a gente foi desobediente? Quantas vezes nós ouvimos pessoas que queriam nos parar e a gente deu ouvidos? Quantas vezes a gente deixou ser levado pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas pensam? Quantas vezes a gente atrasou o que Deus tem para a nossa vida por desobediência? Quantas vezes nós deixamos de olhar para o que Deus tem para nós e olhamos mais para as coisas desse mundo? Acabamos corrompendo o nosso coração. Quantas alianças, quantas sociedades erradas, quantas vezes a gente se aproxima de pessoas, quantas vezes a gente entra num lugar e não tem coragem de sair, quantas vezes a gente deixa de fazer o que Deus pede para nós. O começo do nosso erro é desobedecer. O começo do nosso erro é a gente abrir mão de tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus ele tem grandes coisas para nós, mas para nós acessarmos, precisamos dar passos de obediência. A obediência, ela vai além da coragem. A obediência, ela vai além de qualquer coisa. A obediência, simplesmente eu vou obedecer, independente de qualquer coisa. A obediência é amor a Deus. Quantas vezes nós tiramos o olhar do que Deus tem para nós e desobedecemos? E não é nem por... Nós desobedecemos e acaba afastando Deus de tudo aquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes, que a gente tenha um coração voltado para Deus, que a gente se arrependa, que a gente se humilhe diante dele, reconhecendo que só ele é Senhor, reconhecendo que ele é o autor e consumador da nossa fé, confiando plenamente em seu poder, confiando plenamente que ele é fiel e cuida dos seus, confiando que quando a gente obedece, ele faz os caminhos, ele vai na frente, ele vai abrindo os caminhos, ele vai tirando os empecilhos. Que tudo isso, para que tudo isso aconteça, depende da postura do nosso coração. Reconhecermos que ele é Deus e Senhor da nossa vida. Reconhecermos que ele
é o nosso Pai, e que o que Ele tem para nós, que essa vida ela é passageira, e o que Ele tem para nós é eterno. Por isso que nós temos que obedecê-lo e colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, que é por Ele, para Ele, todas as coisas, que a nossa confiança seja tanta como Abraão, que recebeu a bênção do seu filho. O seu filho era a sua bênção, mas Deus pediu para entregá-lo. Deus entrou com providência com o cordeiro, mas tudo que ele queria ver era o coração de Abraão. E se Deus hoje olhar para o meu e o seu coração, o que ele vai ver? Se Deus ele olhar, às vezes a gente quer a transformação de uma nação, mas começa no individual para ser no coletivo. A sinceridade do nosso coração começa no individual e nós vamos expandir para o coletivo. É uma consequência, mas tudo começa no individual, num coração transformado, numa família transformada. Esse coração transformado, essa família transformada, transforma os ambientes onde está. Escola, trabalho, a sociedade. E pessoas vão sendo impactadas, como se fosse uma onda. E que essa onda, ela toque cada região do nosso país. A região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Que essa onda de corações arrependidos diante de Deus. Ah, Thalita, mas eu tenho que me arrepender? Mas é claro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Será que a altivez e o orgulho do nosso coração é tanto que a gente não consegue reconhecer que somos pecadores? Mas a gente consegue reconhecer o outro, né? A gente consegue apontar para o outro. A gente já consegue apontar os erros do outro. Por que a gente não consegue ver os nossos? O outro a gente não consegue mudar. Só o Espírito Santo consegue mudar. Por que a gente não olha para nós mesmos? Por que a gente não rasga o nosso coração diante de Deus? Por que a gente não começa em nós uma mudança? O orgulho é tanto, tem que ser quebrado esse orgulho. Esse orgulho ele tem que ser quebrado. Ou é uma decisão, você decide se humilhar diante de Deus. É o caminho mais fácil. Ou circunstâncias, por Deus amar você, vão promover ali com que o seu coração seja quebrantado. Coração quebrantado tem que ser constantemente. Eu lembro muito da Camila Vieira, que ela comenta que quando ela estava buscando a Deus, constantemente a palavra que vinha para ela era: humilha-te, humilha-te, humilha-te. Forte isso, né? Constantemente, no momento de transformação, a gente quer muito o outro, a gente olha muito para o outro. Pare de olhar para o outro. É nós, é individual. É Deus tratando o nosso coração. E a mensagem é: humilha-te, humilha-te, humilha-te. Quantas vezes for preciso. Na verdade, que todo dia, penso que todo dia é dia de nós iniciarmos o nosso dia nos humilhando. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. Reconhece quem você é. Reconhece que você é dependente de Deus. Humilhar-te aonde? Na presença de Deus, debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo a sua total dependência dele. É nisso. Você serve as pessoas, mas também você põe os limites, porque você sabe a sua identidade em Deus. Então tudo aquilo que vai corromper, que vai afastar, que vai querer te afastar da sua identidade de Deus, até mesmo em palavras, querendo dizer que você não é, sendo que Deus falou que você é. Até isso você tem que dar os limites, sabe? Se posicionar, falar não, ser firme.
isso é uma conquista também, passo a passo, para você conquistar o respeito. Faz parte da vida você ter a sua posição bem colocada, instalada e colocar o respeito, né? Mas debaixo da potente mão de Deus, humilha-te, humilha-te, humilha-te. Todos os dias, todos os momentos que você entrar na presença de Deus, reconheça a sua total dependência dele. Você não depende das suas próprias mãos. Você não consegue. As nossas mãos são limitadas. Aonde a gente consegue ir é tão limitado. Mas para Deus, o Criador dos céus e da terra, não tem limites. Não tem fronteiras. Ele é o Criador de tudo. Ele controla tudo. Ele faz o que ele quer. Ele é soberano. Ele, se ele quiser soprar o seu nome para outros países, ele sopra. Para ele não tem limites. Para nós, sim. Nós nos delimitamos ao lugar onde estamos. Nós nos delimitamos à nossa visão. Ah, quão bom seria se a gente conseguisse ampliar a nossa visão, que não há impossíveis para Deus. Não há. Quero que a gente leia hoje 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos um representante por nós, Jesus Cristo. Quando Deus ele olha para todas as pessoas que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus ele não vai olhar mais a Thalita. Se eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, quando eu entro na presença de Deus e Deus ele olha para mim, ele vê Jesus. Quando Deus ele olha para todas aquelas pessoas que reconheceram Jesus, ele vai ver Jesus. E isso é maravilhoso, porque quando nós nos aproximamos, eu quero que você lembre da cruz de Cristo. Foi ali um momento crucial de entrega, de amor, de restauração, de perdão entre nós e Deus. Quando Deus ele olha para você e você aceitou e reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele vê a cruz de Cristo em você. E logo você é justificado, você é justificada. Tem um novo tempo, mas é preciso constantemente, é diariamente. Quantas vezes nós corrompemos o nosso coração? Quantas? É tão fácil corromper o coração, é tão fácil deixar uma mágoa entrar no nosso coração. É tão fácil a gente querer julgar o outro, mudar o outro e esquecer de olhar o nosso coração toda vez. Bom dia, Bruno. Toda vez que a gente quer mudar o outro, toda vez que a gente quer transformar o outro, a gente endurece o nosso coração. Toda vez que a gente lança uma pedrada contra o outro, a gente diz mais a respeito de nós mesmos do que do próximo. Por isso que nós temos que fazer constantemente, limpar o nosso coração, mudar o nosso coração. Nós só conseguimos transformar nós mesmos. Nós não vamos conseguir transformar outras pessoas. Então, hoje eu me coloco diante de Deus, peço para que você também se coloque diante de Deus, que a gente lembre da nossa nação, de todas as regiões, que seja um momento de a gente se arrepender por todas as vezes que a gente deixou de fazer o que Deus colocou no nosso coração para ser feito. Que o Senhor ele nos converta de nós mesmos, que o Senhor nos converta dos nossos maus caminhos, tá? Então vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai Eterno, Pai Justo, Pai Verdadeiro, Senhor, eu coloco diante de Ti todas as regiões do Brasil.
Eu coloco diante de Ti, Senhor, a região norte, a nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Eu coloco diante de Ti, Senhor, mas hoje com o principal objetivo de nos arrependermos, de nos humilharmos, de que todas aquelas pessoas, Senhor, e eu me incluo, que não obedeceram a sua voz, que endureceram o coração, que apontaram para os outros, mas não olharam para si mesmo. Quantas vezes nós deixamos de te obedecer? Quantas vezes nós deixamos de te buscar? Quantas vezes nós deixamos, Senhor, de buscar a sua face, de ouvir a sua voz? Quantas vezes nós sentimos no coração, nós queremos fazer algo, sentimos de fazer algo para abençoar outra pessoa, e nós não estendemos as nossas mãos? Quantas vezes nós deixamos as pessoas passarem sem que seja tocada por uma palavra, por uma atitude? Quantas vezes, Senhor? Eu peço perdão a Ti, Senhor, pelas vezes que não demos ouvidos a Ti, pelas vezes que nós não decidimos nem perdoar. Peço perdão a Ti, Senhor. Me perdoe, Senhor, pelas vezes que eu não Te obedeci. Da mesma forma, essas pessoas que estão vendo esse vídeo. Perdoe, Senhor, todas as vezes que nós, como nação, não Te obedecemos. Deus, em nome de Jesus, eu te peço para que o Senhor leve o nosso coração a Te perdoar. Para que a perdoar, não a perdoar as pessoas, a perdoar os que os transgressores, a perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoe. Em nome de Jesus, Senhor. E que a gente venha perdoar também, da mesma forma e mesma intensidade que somos perdoados. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, como um povo, como uma nação. Que o arrependimento e o perdão se estenda sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã será o segundo dia. Conto com você aqui. Que Deus abençoe esse nosso dia. Amém.